Benção. Daniel, sem gelo, tá? Irmãos, no início aqui nós ouvimos, né, sobre se a gente crê que hoje é um milagre, né, pode vir na nossa vida, né? E nós vimos depois a palavra do Hélio também, no sentido, né, de que ele não queria estar falando da teologia da prosperidade, né, mas o que ele falou aqui é a teologia da fidelidade, porque aqueles que são fiéis, esses prosperam. Às vezes a pessoa pensa na prosperidade, é só naquilo que ela vai ganhar, né? Mas a teologia da fidelidade é a identidade daquilo que a pessoa é. E a pessoa que é em Deus, certamente, da mesma forma como Deus deu o seu Filho amado, Ele vai nos dar todas as coisas. Mas é importante que não tem como mudar essa ordem, né? Primeiro nós nascemos de novo, porque sem nascer de novo ninguém pode ver o reino de Deus. Mas uma vez nascido de novo, nós podemos, né, nos desenvolver, firmar, né, e receber de Deus todas as coisas, né, que Ele tem para as nossas vidas. Meus irmãos, hoje é uma ministração, um texto muito importante, né? Nós estamos indo já para o final do livro de Hebreus. Aqueles que não acompanharam as ministrações, eu falo que seria bom, né, se pegasse lá no canal e visse tudo. Nós fazemos a exposição capítulo por capítulo, né, e desde o capítulo 11 nós estamos por textos, né, porque existe uma riqueza muito grande. E o livro de Hebreus é um livro que mostra que Deus é um só. Ele sempre é. Tem gente que imagina que Deus assim era muito bravo lá no Antigo Testamento, depois ele pensou melhor e no Novo Testamento ele ficou bonzinho. Então, como se Deus do Novo Testamento fosse um Deus diferente daquilo que é no Antigo Testamento, né? Então lá ele fala, não sei o que, andar praga, vou fazer e tal, e agora não, agora é o Deus do amor. Então tem muita gente que vai atrás dessa heresia, né? E o livro de Hebreus é um livro que em 13 capítulos mostra muito claramente que Deus é o mesmo, que não existe sombra de variação, de mudança em Deus, que antigamente Ele falou aos nossos pais, né, pelos profetas de várias maneiras, mas que hoje Ele nos fala através de Jesus, e começa a mostrar que Jesus é maior do que anjo, é maior do que Moisés, é maior do que lei, é maior do que os sacerdotes, né, que ministravam na lei. E depois ele faz no capítulo 11, ele faz um resumo de tudo aquilo que foi o Antigo Testamento, mostrando que em todas as gerações teve pessoas que creram. E no final, né, conforme foi cantado aqui, uma nuvem passageira que chega e vai embora, a única coisa que vai interessar é se creu ou não creu. Se nasceu de novo ou se morreu nos seus pecados. E nós temos um baita de um privilégio nessa cidade onde nós moramos, né? Uma cidade que é conhecida, né, por muitas coisas, né, para a questão do gado, é conhecida por uma religiosidade que muitas pessoas ficam confusas, né, que são muitos espíritos, né, que as pessoas às vezes seguem. Mas nós temos uma oportunidade nesse lugar fértil de pregarmos a palavra de Deus. Não é uma briga. Não é uma briga de pensamentos, mas é um acender de luz, é um trazer aquilo que Deus tem para nós no meio de muitas palavras. E não é que nós estamos impondo alguma coisa que nós pensamos, não é isso, mas é algo que nós fomos alcançados por essa palavra que nós devemos o quê? Transmitir aos outros, como Paulo fala, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque o Evangelho me alcançou. Então eu sou devedor aos outros, porque eu devia a Deus, Deus pagou minhas contas, como é que eu não vou anunciar aquilo que o próprio Jesus desceu do céu, para anunciar para Ele? Então se nós somos alcançados por Deus, nós não podemos ficar pensando na nossa comodidade, nesses poucos anos que nós vivemos aqui nessa terra, porque tem muita coisa, que se nós fizermos ou não fizermos, isso vai ser indiferente. Daqui 30, 40, 50 anos. Agora, tem coisas que se nós deixarmos de fazer, isso aí vai impactar por toda a nossa eternidade. E no capítulo
o Hebreus até o 11, então fala lá de trás. Aí no 12 ele fala assim: portanto, tudo isso que nós temos visto, né, tão grande nuvem de testemunha, seguinte, olha para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Não olha para você, não olha para os seus pecados, não olha para o pecado dos outros, não olha para a doutrina, pensamento de quem quer que seja, mas olha firme para Jesus. Porque se a gente olha para outra coisa, a gente fica perdendo tempo numa coisa que não vai resolver. Ou autocomiseração, ou autojustificação, ou julgamento dos outros. Mas se a gente olha para Jesus, a gente pode estar enfiado no pecado, seja da maneira como for. Se a gente olha para Jesus, é como se fala lá, uma luz o que nós vemos no fim de um túnel. E nós vamos o que? Para essa luz. A luz o que nos salva? A luz que veio à terra e que ilumina todos os homens. Aquele que diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. E ele nos chama também o que? De sal da terra e de luz do mundo. E no capítulo 12, então, ele primeiro fala para a gente olhar para Jesus, né, para não importar muito com as circunstâncias da nossa volta, porque quando a gente faz isso, como já foi dito aqui, muitas oposições podem vir, mas olha atentamente para Jesus, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não desfaleça, desmaiando na própria alma. Mas firma o pé, firma o passo, olha para frente, porque hoje o grande trabalho que vai fazer diferença na nossa vida não é nem o trabalho que nós fazemos, mas é o trabalho que Deus faz nas nossas vidas, de nos arrancar o quê? Os nossos vícios, os nossos maus hábitos, né? Os nossos pecados que cometemos rotineiramente, a maneira como Ele, nos recebendo como filhos, Ele nos disciplina, Ele nos ensina a viver já, agora, de uma maneira sóbria, justa e piedosa, abandonando, né, as paixões mundanas, enquanto nós aguardamos a bendita esperança que é a volta do Senhor Jesus. É isso que é o mais importante. Aí tem gente que fala: ah não, mas tem tanto tempo que eles estão falando nisso, né, e nunca aconteceu, né? Será que vai demorar? Olha, dia 15, agora não sei se eu estou 15 ou 17 de maio de 2017, morreu a última pessoa que nasceu no século XIX, ou seja, não tem ninguém. Para todas essas pessoas, Jesus já voltou. Se nós vamos estar vivos quando Ele vier, ou se o nosso lugar vai estar pronto e aí Ele vai nos chamar, não vai demorar não, não vai passar essa geração, todo mundo vai o quê? Ter esse encontro com Jesus. Então, nós devemos receber a disciplina que Deus faz nas nossas vidas. E uma disciplina na hora não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas aqueles que não se rebelam, aqueles que não fogem, aqueles que são exercitados nessa disciplina, vão ter um fruto pacífico de justiça. Eles vão ser transformados, eles vão ser consolados, eles vão ser aliviados, eles vão ser consolados pelo próprio Deus. Por isso, levantem sempre as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés. Não fala assim: não, eu já queimei meu filme. Deixa eu falar uma coisa, não tem jeito, o nosso filme está mais queimado do que já foi. Não é esse o caso. Mas é o que Deus vai fazer em nós e vai através de nós. Não é o que nós vamos fazer, mas é se nós vamos permitir que Deus trabalhe nas nossas vidas. E que nós possamos ser também um instrumento de Deus na vida de outros. Porque isso que igreja é. A igreja não é a reunião dos perfeitos. A igreja é a reunião dos inconformados com esse mundo, que não estão conformados com aquilo que está acontecendo. Então nós podemos ter desafios, podemos ter dificuldades, porque nós estamos viajando, e por melhor que seja a viagem, nunca uma viagem de longa duração ela é confortável. A gente tem saudade de casa. E muitos dos desconfortos que nós sofremos
É porque Deus quer que nós tenhamos o quê? Saudade de casa. Quem se envereda nessas teologias do aqui e agora, não está pensando em casa. Está pensando em se estabelecer aqui. E a palavra de Deus fala que quem amar esse mundo vai se tornar inimigo de Deus. Porque esse mundo, ele passa. Com tudo que tem nesse mundo. A concupiscência da carne, que é os desejos desordenados da carne. A concupiscência dos olhos, que é aquele olho gordo, que é os trem. A soberba da vida, né? Aquele que acha que ninguém pode com ele, que ele é poderoso. E não sabe que, às vezes, uma veia, alguma coisinha que acontecer com ele, a vida dele, o quê? Ele não sabe se vai andar na rua, vai cair um piano na cabeça dele, né? Outro dia eu vi um que estava na área rural, né? Caiu um pneu de avião na cabeça do cara. Agora imagina a pontaria, né? Como é que pneu de avião cai na cabeça de um cara que está no campo, né? E aí fala, diante disso, persigam, procuram viver em paz com todos, busca a santificação. Mas fulano é problemático. Você também é, eu também sou. Cada um tem o seu problema. Se Deus não desistiu da gente, por que a gente vai desistir dos outros? E se a gente não tem paciência com os outros, como é que a gente quer que Deus tenha paciência com a gente? Aí vai falando para a gente ir desembaraçando, mas aí chega no 18, que é o nosso tema de hoje. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar no monte será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então vamos explicar primeiro essa parte. Está falando que nós não chegamos num lugar, mas chegamos no outro. Agora vai falar das circunstâncias, daquilo que é o Antigo Testamento e do que é o Novo Testamento. Então fala de dois montes: Monte Sinai, onde Moisés compareceu com o povo de Israel, e o Monte Sião, onde nós estamos comparecendo. Mas vamos ver que Deus é um só e que Ele não mudou. O que acontece lá atrás? A graça de Deus ainda não tinha o quê? Se manifestado. Então o que as pessoas estavam vendo? Deus, tal como Ele é, mas sem a graça, sem a misericórdia, com a lei, eles estavam o quê? Tremendo. Eles estavam, até o Moisés, que falava com Deus face a face, fala assim: eu estou aterrado e trêmulo. A coisa era tão complicada que chegou uma ordem assim, santificai-vos. Santificai-vos, não é porque eu vou fazer maravilha e eu vou falar com vocês. O povo, na hora que viu aquele monte tremendo, na hora que viu os raios e trovão, na hora que viu toda aquela situação, sabe o que eles pediram? Por favor, Moisés, conversa você com Deus e não nós. Porque eles entenderam que eles estavam diante da santidade. Por quê? Porque até um bicho, um animal, um cachorro, qualquer um que tocasse no monte, por conta da impureza, seria o quê? Fulminado. E aí o povo ficou o quê? Estremecido. Agora nós, gentios, pode ser até israelitas, mas que viveram depois de Jesus, não é diante do Monte Sião que nós estamos. Não é no lugar onde Ele vai dar os 10 mandamentos e fala assim: faz isso
e vive, e se não fizer, você está frito. Você já leu os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos? Tem um homem, Augusto Nicodemos, quando ele começou o ministério no Nordeste, ele ia bater de porta em porta lá no sertão, e chegava e falava assim, durante um tempo, eu queria falar de Deus aqui. Aí o pessoal, de Deus pode entrar, pode falar. Aí ele sentava, entrava, sentava. Falou assim, o senhor sabia, falava para o homem, sempre o chefe da casa, o senhor sabia que o senhor é um pecador? Ele falou, não, eu sou muito bom, assim não. Então tá bom, então vamos ver aqui. Vamos pegar os mandamentos de Deus, ia falando um por um. Eu sou o Senhor teu Deus, papapá, então, não terás outros deuses diante de mim, não farás para isso, não sei o que, papapá, não adulterarás, não tirarás falsos testemunhos. E conforme ele ia lendo, o semblante do cidadão ia caindo. Não cobiçarás nada do teu próximo. Aí, o senhor acha que o senhor infringiu isso aqui? Aí todo mundo, certamente eu já infringi. Pois é, mas eu tenho uma boa notícia para o senhor, que é Jesus Cristo. Aí ele falava de Jesus. Então, quando a gente fala do antigo, está falando disso. Agora, quando a gente fala com Jesus, é que nós temos à nossa disposição o melhor advogado que existe, que sabe que nós somos culpados, mas que pagou o custo, o preço, a nossa condenação. Porque embora na nossa Constituição não permita pena de morte, na Constituição diz assim, de Deus diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. E como nós pecamos, nós devemos o quê? Morrer. E morrer é morrer eternamente. Mas Jesus morreu por nós. Então, por isso que ele fala, na verdade, vocês não chegaram lá no Sinai, mas vocês chegaram o quê? No Monte Sião, não é no Monte Sinai, é no Monte da Comunhão. No monte onde as pessoas, elas comparecem, não são porque elas são boas, mas porque Deus é bom, e mesmo na sua santidade, e na sua bondade, na sua justiça, Ele abriu um caminho aonde não havia caminho, porque nós merecíamos ser fulminados. Mas Deus, no seu infinito amor, Ele foi e mandou seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vocês chegaram, nós, aonde? No Monte Sião. Nós chegamos na cidade do Deus vivo. Nós chegamos na Jerusalém celestial, não é aquela que toda hora está explodindo uma bomba lá, um homem-bomba, o pessoal fica tenso com armas, Não é lá que nós chegamos, não. A Jerusalém celestial é a cidade que Deus está edificando. A cidade que Abraão aguardava. A Bíblia fala que ele aguardava a cidade, ele não quis fazer para ele uma cidade, ele não fez como Nimrod, que foi lá e construiu uma Nínive, uma Babel, uma Babilônia, ele não fez nada disso, porque ele aguardava a cidade cujo o arquiteto e o edificador é o próprio Deus. Não é uma cidade que passa, é uma cidade de toda a eternidade. Ele vislumbrava essa cidade e nós chegamos a ela. Nós chegamos a milhares de anjos que nós não estamos vendo, mas nós sabemos que ele se acampa ao redor daqueles que o temem e traz livramento. Nós chegamos à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, que é as pessoas que têm o nome escrito no livro da vida, que são os primogênitos arrolados no livro dos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz com J maiúsculo de todos. Esse aqui é o Supremo. Não é aqueles que pensam que são Supremo, mas esse aqui é. Porque muitos pensam que são Supremo e não pode revogar nem a lei da gravidade, nem a lei da morte, mas Deus pode, Ele já revogou. Ele já criou uma coisa que chama ressurreição. Qual que é o juiz que pode fazer isso? Então nós chegamos ao juiz de todos, inclusive dos juízes. Nós chegamos ao espírito dos justos aperfeiçoados. Nota que não é só justo, porque fala se é justo, tá bom, tá?
o justo aperfeiçoado. E esse negócio de aperfeiçoar um justo, tem algumas coisas que é muito difícil da gente entender. Por exemplo, a palavra de Deus fala que Jesus aprendeu obediência pelas coisas que ele sofreu. Você fala, não, mas espera lá. Como assim Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu? Porque obedecer o que você quer fazer não é obediência, é o que você quer fazer. Obediência é fazer aquilo que você não quer fazer, mas você tem que fazer por quê? Porque quem mandou fazer tem autoridade. Então Jesus, ele aprendeu obediência, tanto é que a gente lembra, né, que ele falou assim, Pai, se for possível, o Senhor passa de mim esse cálice, contudo, a minha decisão é pela obediência, não seja como eu quero, mas como tu queres. Logo depois ele foi tentado, mas ele não caiu em tentação. Até um perto dele falou, ó, se o Senhor tiver compaixão do Senhor mesmo, não vai acontecer nada disso. Ele falou, arreda de mim, Satanás. Por quê? Eu vou obedecer. Eu não estou querendo algo, eu não estou querendo montar uma gangue, eu não estou querendo gente o que se corrompe comigo, mas eu quero gente, irmãos, o que a gente vai fazer? A vontade de Deus. Então ele aprendeu obediência nas coisas que ele sofreu. E o sofrimento, ele traz isso para a gente aprender. Já pensou se o nosso alfabeto, em vez de ser o ABC, fosse o BDC, né? Todo mundo BDC, assim, vê, não, de ABC a gente fica inventando um tanto de moda, né? Deus, ele está formando para si filhos, raiz. Não é filhos Nutella, não. Não é mimimi. Ele vai nos fortalecer. Ele não vai ficar, tanto é que a gente pode, né, enfim, fazer tantas coisas, mas você pode ver que o centro de um culto não é um divã, é um púlpito. Porque o que nós falamos pode até aliviar, mas não resolve. Agora a palavra de Deus pode nos curar. Então, estou falando contra os divãs? Não estou falando. Mas eu estou falando do que vai resolver e não aquilo que vai aliviar. Então, nós chegamos a Jesus, o mediador da nova aliança. E quando fala mediador, é o elo. Porque tem gente que fala assim, toda religião é boa. Falou de Deus. E por que a gente é tão apegado a Jesus? Porque a gente fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém chega ao Pai se não for por ele. Bom, se tem alguém que conhece o trajeto, é ele. Ele veio de lá, voltou para lá, quer dizer, tudo foi feito por meio dele. Então, ele é o primogênito da criação, ele é o primogênito da ressurreição. Ele desceu do céu, ele subiu para o céu. Depois ele desceu do céu para chamar lá o Paulo. Ou seja, ele sabe o que? O trajeto. Agora tem muita gente que fala muita coisa, mas quando você vai, você vê onde que o cidadão está enterrado. Agora se você for procurar o túmulo de Jesus, está vazio. Por quê? Porque não está lá. Quem é que rompeu os grilhões da morte? Aquilo que nós estamos tratando aqui não é de convencer uma pessoa por argumentos. Não tem nada mais poderoso do que o Evangelho do Senhor Jesus. Sabe qual que é o poder que ele tem? Sabe qual que é o poder necessário para uma pessoa se converter? É o mesmo poder da gente ir lá no cemitério da saudade, chegar num túmulo e falar assim, sai para fora. Se não for Deus ressuscitar alguém, eu prego, eu falo. Agora, se alguém se converter, eu sei que não fui eu, mas foi o Espírito de Deus que ressuscitou essa pessoa que estava morta no seu pecado e no seu delito. Então, disso que está sendo tratado aqui. Então, vocês chegaram
a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel, porque o Abel, ele estava sacrificando o quê? No culto dele, a primícia do seu rebanho para Deus, porque ele sabia que ele era pecador, ele pegou a primícia e foi lá e sacrificou. Agora aqui, o sacrifício de Jesus é superior ao de animais, por quê? Porque é o próprio Filho de Deus, que foi derramado, que foi imolado, que foi sacrificado. Então, se Abel fala coisas excelentes a respeito de ofertas, Jesus, muito mais. Versículo 25, tenha cuidado, e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir de quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Quem conhece a história sabe que a maioria dos israelitas morreram no deserto. Eles tinham uma promessa, de entrar numa terra prometida. Mas daqueles que saíram acima de 40 anos, só 2 entraram, nem o Moisés entrou. Por quê? Porque sair do Egito teve milagres, pragas, foi tudo cinematográfico e tal, mas foi relativamente fácil, porque o pessoal era escravo, e quem que não quer largar de ser escravo? Então tirar o povo do Egito é fácil. Agora, tirar o Egito de dentro do povo é difícil. Tirar as pessoas do pecado é fácil. Agora, tirar o pecado de dentro das pessoas é difícil. Agora vamos chegar no ponto. Nos tirar do pecado é fácil. Agora, tirar os pecados de dentro de nós é difícil. E esse é o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. Deus não quer que a gente vive mesmice. Você pode ver, existem estações no ano. Existe tempo que chove, existe tempo que faz seca. Hoje nós estamos um pouco mais elegantes, com esse perfume muitas vezes de naftalina, porque está um pouquinho mais frio, Mas normalmente a gente vive com menos roupas do que nós vivemos aqui agora. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem vezes que as folhas caem e tem vezes que as folhas caem, as flores. Então existem estações do ano. E a nossa vida também tem estações. E a gente tem que tomar cuidado. Porque em todas as estações, a palavra é: você crê ou não creu? Você pode ver, pega lá o Hebreus 11. Pela fé o fulano fez isso. Pela fé o fulano fez aquilo. Não quer nem saber do restante da vida do fulano. Só quer saber, teve fé ou não teve fé? Creu ou foi incrédulo? Ponto, é isso. E aí fala, se eles não escaparam, a gente acha que vai escapar? Deus não mudou. E olha o tanto que vai apertar agora, Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez, eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Então, se o negócio aconteceu lá no Egito, nós vamos ver alguma coisa que vai ser o quê? Universal. Você pode ver lá em Apocalipse, fala de estrela caindo, de maremoto, de tanto de coisa, Mas não é para assustar, não. Não é para assustar, não, porque Deus sabe proteger os seus filhos. Ele tem uma lista. Ele não tem um sistema lá de TI que vai dar falha, não. Ele tem anjo. A questão não é ter medo. O único medo que a gente tem de ter é de ser incrédulo. Isso a gente tem que ter. A gente tem que ter medo de brincar com essa palavra. E aí não tem que ter medo. Porque o problema não é nem pecado. O problema é como é que a gente enfrenta essas coisas.
Se a gente acomoda, vê aqueles raciocínios que às vezes passam na cabeça da gente? Ah, quando eu tiver velhinho, lá no leito da morte, porque a pessoa quer aproveitar essa vida e às vezes a outra vida. E tem gente que não tem essa oportunidade. De repente foi. Ora, essas palavras, mais uma vez, significa a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Ele vai substituir a mortalidade pela imortalidade. Ele vai substituir esse céu e essa terra que nós vemos, que tem vulcão, que tem terremoto, que tem vendaval, que tem tanto de trem, por algo totalmente estável. Ele vai substituir, por exemplo, assim, leão que gosta de comer ovelha, por leão que vai pastar junto com a ovelha, não vai comer mais não. Aquele perigo que às vezes nós temos receio, de uma criança ser picada às vezes por um bicho, um peçonhento, lá fala, e a criança vai brincar na toca da áspide, e ela não vai ser ferida. Por quê? Porque aquilo que Deus vai criar, claro que isso é tudo uma linguagem figurada, a gente não tem as palavras exatas, por isso que toda palavra apocalíptica ou escatológica é assim, era semelhante, porque não se tem como dizer, é como Paulo diz, olha, eu conheço um homem, que no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas ele foi assunto até o terceiro céu, eu não sabia nem que tinha o segundo, e ele foi no terceiro. E lá, ele ouviu coisas que não é lícito para a gente conversar delas aqui. Tamanha o quê? A santidade. E por isso que tem esse poder todo que está sendo dito aqui. As coisas abaláveis serão abaladas, para que aquelas são inabaláveis, elas apareçam. Por isso, recebendo nós um reino, com R maiúsculo, inabalável, retenhamos a graça. Veja bem, o reino de Deus, ele já acontece, ele não vai acontecer, ele já tem uma proporção, escatologia, nós já vivemos os últimos dias, nós só não chegamos o quê? No último dia dos últimos dias, mas os últimos dias foram inaugurados quando o Espírito Santo desceu e a igreja foi formada, porque hoje nós já podemos ter o perdão dos nossos pecados, nós já podemos ter comunhão com Deus. Hoje nós já sabemos que tem um livro, e quem nasceu de novo é de Deus, e não vai ser lançado fora. Nós sabemos que nós temos um Pai que nos disciplina, que está nos ensinando, mas hoje nós vivemos numa situação difícil, dentro de nós, porque nós temos tentações, nós sabemos o que é certo, mas vivemos num corpo o quê? Que quer sempre o quê? O contrário. É tudo o que? Do contra. É um corpo que na hora de dormir quer ficar acordado, na hora de acordar quer dormir. Um corpo que precisa comer, mas aí não quer comer, ou então não tem de comer, não pode comer, está doido o quê? É tudo atrapalhado, nosso corpo. Então a gente vive pela fé, porque pelo sentimento nós estamos fritos. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Por isso que nós devemos ter disciplina. Geralmente aqui no Brasil, pelo menos, a gente come umas 3 vezes por dia. Se for um nutricionista, ele fala que tem que ser 6 vezes no dia. Mas o alimento espiritual, tem gente que se alimenta uma vez por semana e olhe lá, e acha que vai dar certo. Quando a palavra de Deus fala que o homem feliz é aquele que medita na palavra de Deus de dia e noite, quer dizer que eu vou ficar lendo Bíblia dia e noite? Não, quer dizer que aquilo que eu estou pensando, que é de Deus, ele vai estar o quê? Norteando a minha vida. Eu vou estar meditando naquilo, porque assim como o homem pensa, assim ele é. Então se nós tivermos os pensamentos de Deus, o que nós somos? Família de Deus. Se nós tivermos os pensamentos do mundo, nós somos do mundo, é simples assim. Então hoje, o que falta acontecer? A transformação do nosso corpo.
Porque esse corpo nosso é uma luta medonha com ele. É um corpo que às vezes pode pegar um Covid, pode pegar um trem, pode dar sei lá, não vou falar aqui, nem o pessoal fala que estou azarando. Mas você sabe, pode acontecer tudo. Né? Nós não ficamos satisfeitos com ele. Né? Às vezes nós não temos as medidas que a gente achava que era adequada de ter. Né? É um corpo que quando fica velho, para ter espinha, parece pé de galinha. Aí eles inventam uns recursos aí, né? Às vezes tem um botox, uma coisa, né? E às vezes a pessoa depois não consegue mais nem beber água, porque está tão duro que põe, já começa a escorrer pela boca, porque já está tão, né? Esticado. Às vezes estica de um tanto, né? E na hora que vai cumprimentar o outro, já vai o quê? Já está tudo, né? Ou seja, não é para isso que Deus nos criou. Ele vai fazer a última parte que Deus vai fazer conosco, às vezes é aquilo que nós mais investimos, né? Porque quem já ouviu falar em fisiculturismo, né? Já viu tanto que as academias estão se multiplicando? Pois é, quero falar que você está numa academia espiritual. Isso aqui é a academia da piedade. Porque exercício físico é bom para pouco, só para esse mundo. E mesmo assim, por mais que faça, por exemplo, o Oswaldão, 87 anos, depois quem quiser eu mostro até a fotografia, morreu tem 2 semanas, deu doença de pombo no Oswaldão, morreu, mas se olhar para ele, você fala, não, esse cara aqui tem uns 55 anos, porque ele era o quê? Era um faixa preta com 87 anos, faixa preta lá, não sei qual que é a luta lá, Muay Thai, eu sei que era mas você olhava, e aí de repente o quê? Pegou um trem lá de pombo, lá, doença de pombo lá e levou o cara. Por mais que a gente faça, é limitado. Agora o corpo que Deus vai nos dar, não morre jamais. E é perfeito. Então nós temos de investir o quê? Na academia da piedade. E aí nós temos de grudar com os irmãos. Aí nós temos de ver o dia que tem oração, o dia que não tem, a gente dá um jeito de orar. Daniel ficou na Babilônia lá mais 3 vezes por dia, não queria saber o que está acontecendo. Porque o imperador, quer nem saber, abria a janela lá e orava. Tem uma lei que não pode orar. Não quer saber, eu vou o quê? Orar. Ele tratava dos negócios do rei, ele fazia o que os compromissos, ele fazia tudo o que ele tinha de fazer e era excelente, era relevante. Tanto é que quando o tempo fechava, chamava o Daniel para resolver os problemas. Mas ele não perdeu a identidade dele. Ele teve a habilidade de viver mais de 70 anos na Babilônia. Testemunhando, trabalhando, sendo misericordioso, mas com essa disciplina. Pensou essa disciplina de orar 3 vezes por dia? Simples, 3 vezes por dia. Não vou gastar mais tempo que eu oro uma vez só. A gente é custoso. Por isso que a gente tem que ter uns pontos de controle na nossa vida. Por isso nós, recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. O que a Bíblia diz é que não vai ter um dilúvio na terra. Essa terra, ela está entesourada, é para o fogo. A água não lava? Lava. Então já foi lavado. E o que vem agora? Vai purificar. Geralmente o ourives, ele usa o fogo, ele não fica lavando o ouro. Não vai resolver nada. Mas ele usa o fogo para queimar o quê? As impurezas. E é isso que Deus vai fazer conosco. E às vezes a gente escuta tudo isso e fala assim, pronto, né? Então agora, né? Você vai ver que o final de Hebreus, que é o capítulo 13, eu vou até dar só uma introdução aqui rapidamente, só para você ver que tudo isso é para falar assim, capítulo 13, alguns versículos. Seja constante o amor fraternal. Não esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos.
Lembre-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se você também fosse os maltratados. Digam de honra entre todos vocês seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta da avareza. Contente-se com todas as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O máximo que alguém pode fazer é me matar. Eu tenho que temer é Deus, que pode me enfiar no inferno, porque tem gente que acha que o inferno é um lugar que é tipo um cadeião, uma penitenciária, e que o diretor de lá é o diabo. Não é não, ele é só mais um penitenciado. Você pode ver em Apocalipse capítulo 1, que Jesus tem a chave da morte e do inferno. Então ele vai falando aqui, e às vezes a gente fala: isso aqui eu dou conta, isso aqui eu dou conta, mas tenho certeza que na lista que ele vai falando aqui, tem coisa que trema o coração, fala assim: gente, isso aqui eu não dou conta. O que quer dizer isso? Você está fora? Não, quer dizer que você precisa de Deus, porque aqui fala: olha, de maneira nenhuma eu te deixarei, eu não vou te abandonar. Qual que é o pai que não tem paciência com o filho quando vê o filho tentando que acertar, mesmo que ele não dá conta de acertar? Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Então um líder não é aquele que sai correndo, não é início de São Silvestre não, que o cara sai lá vestido de Superman, de Chapolin Colorado, não, é quem chega. Como é que os caras terminaram, como é que eles perseveraram, como é que foi o fim da vida deles. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. O que não falta é modismo. Porque o que vale é ter o coração confirmado com a graça e não com alimentos, e que nunca trouxeram proveito aos que preocupam com isso. Nós temos um altar, do qual se ministra no tabernáculo, no qual os que ministram no tabernáculo não têm direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Se o povo falar mal da gente, não tem problema. Falou mal de Jesus. O pessoal só não pode falar mal da gente falando a verdade, mas mentindo não tem problema. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Ninguém está em casa. Difícil, não é? O que vai acontecer? O que vai ser eleição? O que vai ser isso? O que vai ser aquilo outro? Será que vai piorar? Será que vai melhorar? Nós não temos aqui uma cidade permanente. Mas o que a gente pode fazer? Versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Então louvor não é música de quem canta bem, mas é um fruto de lábios daqueles que confessam o quê? O nome de Jesus. Não esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de dar sacrifícios Deus se agrada. Então vamos ajudar um ao outro, obedecer aos seus líderes, sejam submissos a eles, pois zelam pelas almas de vocês, como quem deve prestar conta. Você já pensou, o que faz um Hélio, a ocupação dele, se desgastar e investir tanto tempo na igreja, para coordenar, para liderar conselho, liderar a igreja? O que faz um Fred, infectologista, que faz um Wellington, que tem lá seu trabalho, a sua coisa, e de repente sai, tira um tempo para vir cá, o quê? Para investir tempo e fazer coisas com excelência. O que faz as mulheres
né, que faz as pessoas que ofertam, não é? Gustavo, um cara que sofre absurdo, porque tem tanta dificuldade, mas quer fazer as pessoas que ofertam, o que Deus movimenta no coração das pessoas. Você já pensou? Então aqui fala, olha, vejam aqueles que lideram, porque todos nós temos nossos desafios, as nossas dificuldades, mas Deus estabelece pessoas com dons, com habilidades, que apesar das suas limitações, são referência para as nossas vidas. Aqueles que zelam como quem vai prestar conta, para que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. É dificultíssimo, né? Vai pagar a conta, vai dar para pagar os trem tudo da igreja, não sei o quê. Ou será que o irmão só, sabe, canseira, não dá para dar um alívio para os líderes? Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Pelo contrário, isso não trará nenhum proveito a vocês. E orem por nós, porque estamos certos que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isso. E aí o autor fala, a gente não sabe quem que é o autor aqui, se é Barnabé, quem que foi que escreveu isso aqui, mas ele devia estar preso, para que eu possa ser restituído o mais depressa possível. Aí diz assim, ora, que o Deus da paz, que tornou a trazer de entre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, que Ele aperfeiçoe vocês em todo bem, para que vocês possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. A glória é para Jesus. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque na verdade escrevi de forma bem resumida. Saiba que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, se vier logo, irei vê-los na companhia dele. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. A graça esteja com todos vocês. E termina o livro. Então eu quero dizer o seguinte, é tudo muito simples, mas é tudo muito denso. Deus não se zomba. As portas da graça estão abertas para a salvação. Você gosta de alguém? Conta para ele a respeito disso. Porque se você diz que gosta de alguém, não conta para ele a respeito disso, você não gosta de nada. Porque essa pessoa, se não souber disso aqui, e ela não tomar uma decisão, ela vai morrer. E aí? O que será para ela? Então nós temos isso, todos nós, a incumbência o quê? Olha o tanto de cadeira vazia que tem. E se encher essa cadeira, nós temos gente aqui para pregar o quê? Várias outras reuniões. Você já percebeu que não tem nada mais ocioso do que um templo? Podia ter quantos cultos, hein? Quantas pessoas? E às vezes a gente fica achando que aqui nosso culto principal, né, nós estamos com 35%, 40% de lotação. Né? E se fizer, pode abrir outro, não tem problema. Pode plantar outra igreja, não tem problema. Tudo pode ser feito. Mas arregaça as mangas. Cuide da sua casa, da sua família. Mas também cuide o quê? Da família dos outros. Vamos nos ajudar. Porque Deus, Ele não é de brincadeira, Ele não mudou. Não é seguro ficar pensando como muita gente pensa, que Deus é aquele pai que quando fica bravo fala assim, vou te matar, menino. Deus não fala isso. Ele só fala assim, quem crê vai ser salvo, e quem não crê, ele faz tudo está feito. Não quer? Vai para o inferno, pronto. Vai ficar esticando até quando? Então nós temos muitas coisas a fazer. Você é a luz do mundo. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você é o sal da terra. Mas lá onde eu trabalho é muito difícil.
Por quê? Porque tem muita trevas. Aí cadê a luz que é você? Por que não está brilhando? Vai trabalhar em nome de Jesus. Deixa a luz brilhar. Nós chegamos aqui um dia, outro dia nós vamos embora, como o Daniel cantou, né? Nós somos nuvem passageira, que aparece e vai embora. Mas enquanto nós estamos aqui, quanta coisa pode ser feita. Tiveram tantas nuvens passageiras que apareceram e foram embora. Davi viveu 70 anos. Salomão viveu 60 anos. O Senhor Jesus, entre 33 e 34 anos. Não é o tempo, como Daniel falou. Que às vezes a gente fica pensando como é que eu faço para viver mais. Mas é como é que a gente pode ser intenso enquanto a gente vive. Eu vou terminar com isso. No início da história da igreja, a igreja primitiva, o tempo médio de vida de um cristão era 8 anos. Entre o cara converter e depois virar comida de leão, ou então ser amarrado num poste lá para iluminar Roma, porque os caras tudo maluco e tudo, né? Era 8 anos. Teve gente que viveu muito? Viveu. Deus sabe de cada um. A gente tem de cuidar da nossa saúde, a gente tem de procurar comer bem, a gente tem tudo que nós podemos fazer. Mas não perca aquilo que é prioritário. Nós não temos aqui uma cidade permanente. Olhe para a sua casa. Faça da sua casa um lugar onde Deus goste de estar. O que acontece se Deus for visitar a sua casa? Ele vai achar bom ou ruim o que acontece lá? E se você acha que ele não gosta, pede ajuda para que ele goste o quê? De estar lá na sua casa. Que ele possa nos capacitar. Eu sei que esticou o tempo, né? A gente está finalizando aqui, né? Mas terminou que a gente avançou até o 13, né? A gente pode até voltar em alguns versículos outros, né? Mas nós terminamos aqui. Irmãos, nós estamos juntos e misturados. Só que vai ter um dia que vai ter uma separação. Hoje nós não fazemos essa separação. Mas tem um dia que vai fazer separação. E quem vai fazer separação é gente que tem habilidade para essa separação. Porque nós não temos, nós somos atrapalhados. A gente acha que uma coisa é uma coisa, outra coisa, mas Deus sabe, os anjos sabem quem quer trigo e quem quer joio. Mas nós estamos no tempo que nós podemos nascer de novo. E podemos falar para as pessoas também nascerem de novo. E quem nascer de novo vai ver e viver o reino de Deus. Um reino inabalável. Hoje, ele está dentro de nós. Mas quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele vai se materializar. Hoje, se um cristão morre, de imediato, ele é promovido para a igreja triunfante. Porque essa igreja nossa aqui, ela é militante. Nós estamos em guerra. Agora morreu, venceu. Por isso que morrer é lucro. Mas nós devemos o quê? Procurar fazer o máximo, porque a gente vai para lá na hora que Deus quiser. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos na igreja militante. E se morrer? Mataram aí. Aí foi para a igreja triunfante. Aí quando o Senhor Jesus voltar, quem morreu vai voltar com ele. Aí vai lá onde está o corpo, vai entrar no corpo, que ele vai voltar a alma e vai entrar, aí eles vão ressuscitar, porque por enquanto está a alma lá, a gente não sabe direito como é que isso funciona, e se a gente falar, né? Quem fala muito, onde a Bíblia fala pouco é louco. Então não vamos falar muito, vamos nos ater o que a Bíblia fala. E quem estiver aqui vai ser transformado. Imagina a gente ter um corpo que só quer o que presta. Olha que legal. Não precisa mais ter fé. Aí nós vamos ser igual o bezerrinho que estava preso lá no curral. Aí abriu lá, esse bezerrinho pulando de alegria. Vai ser desse jeito. Uma alegria que ninguém poderá jamais tirar. Amém? Daniel, tem jeito de cantar.